Jeter Rainer, sobrinho ao vivo nos estúdios da Cultura. Bom dia, Jeter. Bom dia, Odair, bom dia, Roger, bom dia a todos. Um dia tenso em Timbó, né? Em função dessas modificações aí da prefeitura, mas enfim, dá o teu spoiler aí. Muito bem, né? A gente inclusive está com a enquete no ar aí para as pessoas participarem e votarem a respeito dessa situação também, porque essa decisão ocorreu após aí uma série de reclamações da população, principalmente em relação ao tempo excessivo de espera, e a partir de 1º de maio, então, os serviços passarão a funcionar de acordo com o que a gente explorou aqui também com a secretária da Saúde, no térreo da Policlínica lá no centro da cidade de Timbó, com plantão 24 horas e sob gestão direta do município, mas de uma outra empresa que fará essa gestão. Hoje, para contextualizar, né? Hoje nós temos o Instituto Vidas, que faz esse trabalho através do Hospital Oasi, mas é pago pela prefeitura, e agora a prefeitura vai pagar, segundo eu pude depreender da entrevista das meninas aqui, o Instituto Ideias, né? Que Isso. também tem a expertise de atendimento em pronto-socorros, em pronto atendimento em todo o Brasil. Enfim, uma decisão corajosa do prefeito Flávio Bussi. Realmente nós vínhamos tendo algumas reclamações ou diversas reclamações em relação ao atendimento. Agora, reclamação em relação a atendimento em pronto-socorro não é alguma coisa anormal, né? Ela acontece em todos os pronto-socorros do Brasil, mas a gente tinha aqui uma situação, sim, que vinha desagradando uma parte da população a partir do momento em que havia uma certa demora no atendimento, em alguns casos falados também de mau atendimento, sob o ponto de vista técnico, mas enfim, uma decisão corajosa, porque a partir do momento em que você mexe com a saúde da população, você está mexendo naquilo que há de mais sagrado e de mais valioso para o ser humano, que é a sua vida, que é a sua saúde, que é o seu bem-estar, e a partir desse momento, você tem que tomar decisões acertadas, porque você ou vai ser ovacionado lá na frente por uma decisão acertada, ou você vai ser absolutamente condenado por uma decisão que mostrou-se não ser tão acertada assim. O que nos resta nesse momento é torcer para que essa decisão seja a mais acertada possível, que a Policlínica consiga efetivamente dar a estrutura de retaguarda necessária para os atendimentos que lá chegarão, e que a gente tenha uma melhora no atendimento que nós tínhamos no Hospital Oasi. O Hospital Oasi é um hospital de referência, atende diversas especialidades, hoje tem um corpo clínico enorme, né? Eu lembro quando cheguei em Timbó, a gente contava os médicos da cidade nas duas mãos, quando não numa, e hoje nós temos uma centena de médicos ou mais até atendendo a nossa população. Mas enfim, só nos resta torcer para que essa decisão do prefeito Flávio, repito, absolutamente corajosa, porque a partir de 3 meses à frente da prefeitura já dá essa guinada na nossa saúde, e isso tem que ter coragem para fazer, e a gente espera de que a população seja beneficiada com essa mudança, de que tenhamos também uma convivência harmônica entre o pronto atendimento lá na Policlínica, o pronto-socorro da Policlínica e o próprio Hospital Oasi, porque as coisas terão que se comunicar necessariamente. Muitos daqueles que chegarão no pronto-socorro terão que ser levados para o Hospital Oasi, dada a sua estrutura técnica, né? E também o próprio corpo clínico do hospital, que tem diversas especialidades, como eu disse. Então tem que haver também uma convivência pacífica e harmoniosa entre essas duas entidades de saúde para atender bem a nossa população. Como vai fazer o pronto-socorro para atender exclusivamente gente de Timbó? Eu até perguntava isso para a Fabiana aqui antes fora do ar. Aí eu quero ver como vai funcionar, né? Porque e se chegar alguém de Rio dos Cedros lá no pronto-socorro, vai deixar de ser atendido? Vai ser encaminhado para o Oasi? Enfim, são coisas difíceis. É uma gestão muito difícil de ser feita, e a gente espera e entende de que sim, de que essa empresa que fará essa gestão tenha expertise para isso, tenha capacidade para isso, e que, repito, beneficiado seja a nossa população. A gente espera que
que nós continuemos mantendo pelo menos o que nós temos aqui, né? Pelo menos o que hoje está sendo oferecido, mas é claro que se espera uma melhoria para que aquelas reclamações que a gente recebia aqui, que a gente ouvia lá fora, não voltem a acontecer. Perfeição não teremos nem lá nem cá. Reclamação nós continuaremos tendo. O atendimento à saúde é um poço sem fim, é um poço sem fundo. Não há nunca a possibilidade de você exaurir qualquer possibilidade de falta de reclamação, de perfeito atendimento, mas que ele seja, ou não tão perfeito assim, seja o menor possível. Muito bem, a gente fica na torcida, inclusive também nós devemos nos próximos dias já ouvir também, é claro, a administração do Hospital Ásia a respeito dessa situação, claro. Jeter, outra situação aí que para a sua análise aqui no Analisando, o Brasil tem se mostrado campeão no número, sabe de quê? De estatais. Tem um levantamento aí que fizeram, o pessoal da Geração de Valor fez um levantamento aí sobre outros países e o Brasil campeão de longe, hein? Essa situação de estatização de meios de produção, de meios de serviço, ela é característica de países socialistas, de países de esquerdas. Esquerdas é que tem mais apreço por um atendimento estatal, por concentrar no Estado o atendimento ao cidadão. Os países liberais, chamados liberais, eles têm um pensamento exatamente em contrário. A iniciativa privada é que faz essa gestão de determinados setores e cabe ao Estado o atendimento básico ao cidadão, como esse da saúde, como é o caso da mobilidade, como é o caso da segurança, enfim. Esse é, em suma, um pensamento, sob o ponto de vista econômico, que premeia os ensinamentos de esquerda e de direita, os ensinamentos do capitalismo e do socialismo. Mas veja que países extremamente liberais, como é o caso da Suíça, tem 4 estatais e a Suíça é um dos maiores IDHs do mundo, um dos países onde a qualidade de vida é invejável. O mesmo acontece com a Austrália e o Japão. E a Suíça tem 4 estatais, a Austrália e o Japão têm 8 estatais. A Áustria, que também é um país europeu de ótima qualidade de vida, tem 10, a Bélgica tem 12, o Reino Unido e os Estados Unidos têm 16 estatais. Os Estados Unidos têm uma população de 350 milhões de habitantes, enquanto nós temos 200. Estados Unidos é a maior potência econômica do planeta. Dinamarca, que também é um exemplo de qualidade de vida, 21. Nosso quase vizinho, Chile, não é vizinho, mas faz parte do nosso mesmo continente, tem 25. E o Brasil? O Brasil tem 418 estatais e já tivemos mais. E o mais engraçado disso, o mais engraçado desse número extraordinário de empresas estatais que nós temos no Brasil é o fato de que eles cresceram absurdamente justamente no período de 1964 a 1985, que foi o período do regime militar, que em tese era de direita e deveria ter tido uma postura liberalizante da economia com base nos princípios econômicos de direita, nos princípios econômicos liberais, que, como eu disse, permeiam o pensamento dos economistas e dos gestores de direita. E, no entanto, só nesse período de 1964 a 1965, o governo criou mais de 200 estatais. Então, mais da metade dessas estatais, dessas 418 que nós temos no país, foram criadas neste período, no período do regime militar. As demais foram criadas por Getúlio Vargas, num período diferente da nossa história, onde nós vivíamos o início da industrialização, aonde o país precisava da mão do Estado para crescer. Nós tivemos também a criação de algumas estatais no próprio período de Juscelino Kubitschek, que também tinha esse viés de industrializar, de modernizar o Brasil, mas que precisava da mão do Estado para fazer esse processo, para levar adiante esse processo, mas ele ganhou corpo exatamente no período da ditadura militar, do período em que
o governo em que o país foi administrado por um governo chamado de direita. E o que a gente vê hoje dessas 418 estatais? Um ninho de ineficiência, um ninho de cabide de emprego, de políticos, de apaniguados, de apadrinhados dos caciques políticos, que estão lá não por critérios técnicos, não por capacidade de fazer uma boa gestão em empresas eminentemente técnicas, como uma Petrobras, como qualquer empresa estatal que tenha... Os Correios, por exemplo. Os Correios, enfim, vai por aí fora, Banco do Brasil, Caixa Econômica. A gente vê muitas vezes diretores dessas instituições que não têm absolutamente conhecimento nenhum. Olha o que aconteceu no tempo do Petrolão. O que aconteceu? A estatal, a Petrobras, nos tempos do Petrolão, foi entregue aos políticos, foi fatiada, o PP ficou com uma parte, o PT ficou com outra, o outro determinado partido, o MDB, com outra parte. Eles foram nomeando diretores, nenhum com conhecimento do assunto, até porque não era esse o objetivo dele era ir lá e poder fazer caixa 2 para os partidos políticos que estavam em apoio ao governo a partir desse fatiamento, e aí gerou um prejuízo violento, gerou prisão de muita gente, gerou devolução de dinheiro e depois acabou gerando também o desmonte da Operação Lava Jato, que investigou tudo isso, e a gente sabe o fim que deu isso, né? Mas enfim, o Brasil tem 418 estatais, a grande maioria delas deficitárias, que tem que buscar dinheiro no contribuinte, no bolso do contribuinte para se manter, para poder dar para os partidos políticos, grande parte disso para os partidos políticos fazerem caixa 2, a empregarem os seus apadrinhados, os seus apaniguados e gerarem prejuízo para o Brasil, e em nome da ineficiência que acaba gerando essa busca do desenvolvimento constante, essa máxima de que nós seremos o país do futuro. Seremos quando não tivermos tantas estatais, quando não tivermos tanta corrupção, quando não tivermos tanto cabide de emprego, quando não tivermos tantos funcionários públicos recebendo milhares de reais sem contribuir em absolutamente nada com a população e com o país.